Oi, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho como funcionam as ligações iônicas. Então fica comigo, assiste esse vídeo até o fim e no final dele não esquece de fazer os exercícios propostos na Black, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Olá! Nas aulas de hoje falaremos sobre ligações iônicas. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que os gases nobres são os únicos elementos da tabela periódica que não precisam se ligar a outros átomos para formarem substâncias. Isso acontece porque todos os outros elementos, quando separados, contêm um excesso de energia, o que os torna instáveis. Quando os átomos se juntam a outros átomos, eles liberam parte dessa energia e se tornam dessa forma estáveis. Essa união dos átomos se torna possível porque existem algumas forças agindo nos átomos. Existe a força de atração, por exemplo, entre os núcleos do átomo e a eletrosfera. Mas também existem algumas forças de repulsão entre partículas de mesma carga, ou seja, entre os núcleos do átomo e as eletrosferas. Quando a força de atração supera a força de repulsão, os átomos se atraem, e é essa atração dos átomos que chamamos de ligação química. Nas ligações químicas, os átomos tendem a ganhar elétrons, assim adquirindo carga negativa, ou perder elétrons, adquirindo carga positiva. E quando isso acontece, a forma que eles ficam estáveis é ficando com a mesma quantidade de elétrons dos gases nobres. Existem três tipos de ligações químicas. A ligação iônica, que ocorre entre um metal e um ametal. A ligação covalente, que acontece entre ametais, ou entre hidrogênio e ametal, ou entre hidrogênio e hidrogênio. E também a ligação metálica, que ocorre entre metais. Na aula de hoje, vamos entender especificamente como ocorre a ligação iônica, que acontece entre metais e ametais. Vimos nas aulas anteriores que os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons. Então, como que será que ocorre uma ligação entre metais e ametais? Bom, o metal que tem tendência a perder elétrons vai transferir os elétrons necessários para os ametais. Dessa forma, quando o metal perdeu um elétron, ele vai ficar mais positivo e o ametal vai ficar mais negativo. Assim, o metal virará um cátion e o ametal virará um ânion. Isso torna esses átomos estáveis. Então, a ligação iônica nada mais é do que a transferência de elétrons entre um metal e um ametal. Uma característica dos compostos iônicos é que cada cátion vai atrair um ânion, e o ânion vai atrair outro cátion, que vai atrair outro ânion, e isso vai acontecendo de forma sucessiva, até criar o que a gente chama de compostos formados por ligações iônicas, ou simplesmente compostos iônicos. Então, choquem agora. Quando vemos a forma de um composto como NaCl, essa fórmula não representa a quantidade de átomos numa molécula, mas sim a proporção entre átomos de Na, sódio, que é meu metal, e cloro, que é meu ametal, dentro de um grande composto iônico. A ligação do tipo iônica é uma ligação considerada forte, porque há uma grande atração entre os átomos que se juntam nela. Se essa atração é grande, é difícil romper essas diversas cadeias, e isso influencia de certa forma na propriedade desses materiais. Então, vamos pensar. Se é muito difícil romper essas ligações, os átomos tendem a ficar sempre juntinhos. Isso faz com que todos os compostos iônicos tenham alto pontos de fusão e de ebulição, porque vai ser muito difícil romper essas ligações. Como consequência, todos os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Além disso, todos os compostos iônicos conduzem corrente elétrica
quando eles estão no estado líquido ou em solução aquosa. Vamos entender por que acontece essa condução de corrente elétrica só nesses estados nos próximos slides. Quando adicionamos um composto iônico, como sal de cozinha, o NaCl que estávamos falando, em água, as ligações desse composto são rompidas e, assim, os íons desse composto ficam livres em solução. Se tentarmos entender microscopicamente o que está ocorrendo, as moléculas de água, alguns átomos são mais positivos do que outros. Então, quando o composto iônico é jogado em água, essas ligações do NaCl são quebradas e assim os íons ficam soltos na água. Esses íons dispersos na solução fazem com que seja possível a condução de uma corrente elétrica. Assim, quando adicionamos sal em água, os íons livres na água tornam possível a condução de corrente elétrica. Por isso que na experiência que o Zé Gomes fez na última aula, percebemos que o sal não conseguia conduzir corrente elétrica no estado sólido, mas conseguia conduzir quando ele era dissolvido em água. Agora vamos entender de fato como as ligações iônicas ocorrem. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, a gente viu nas últimas aulas que os metais tendem a doar elétrons, tendem a perder elétrons. E para a gente entender um pouquinho como isso acontece, vale a pena a gente entender uma coisinha a mais que a gente ainda não viu sobre tabela periódica. As tabelas periódicas são organizadas em famílias. Então, cada coluna é uma família diferente. E olha, existem 18 famílias diferentes na tabela periódica. O único átomo na tabela periódica que não pertence a nenhuma família é o átomo de hidrogênio, como já vimos anteriormente. Fora esse, todos os outros átomos são considerados como metais ou ametais. Nas ligações iônicas, para fins de estudo, vamos considerar 3 principais famílias dos metais. A família 1, que é a família mais da esquerda da tabela periódica, e todos esses átomos dessa família, eles vão tender a perder um elétron. Vamos entender por que isso acontece. A gente viu que os cátions, para atingir uma estabilidade, eles tentam ficar com a mesma quantidade de elétrons dos gases nobres. Então, aqui, o lítio, por exemplo, ele tem 3 elétrons quando neutro. Para ele chegar ao átomo de gás nobre mais próximo, ele vai chegar mais próximo ao hélio. Sendo assim, ele irá perder um elétron. Vamos ver o sódio. Ele tem 11 elétrons. Mais próximo dele é o neônio. Para ficar estável como neônio, ele tende a perder um elétron. O potássio tem 19 elétrons. O gás número mais próximo a ele é o argônio, que tem 18 elétrons. Assim, ele também tende a perder um elétron. E isso vai acontecer com todos os outros átomos dessa mesma coluna. Então, uma característica de todos os átomos que estão aqui é que todos eles vão tender a perder um elétron. Na segunda coluna, esses átomos vão tender a perder 2 elétrons. A gente pode verificar aqui a mesma coisa. Então, o átomo de berílio, o gás nobre mais próximo é o hélio. Então, para ele ficar próximo ao seu gás nobre mais próximo, ele tem que perder 2 elétrons. Magnésio tem 12, o gás nobre mais próximo é o neônio. Então, ele vai ter que perder 2 elétrons para atingir a mesma configuração eletrônica que o neônio. E outra coluna que a gente vai observar é a coluna 13, da família 13. Todos esses átomos aqui, com exceção do boro, que ele é considerado um ametal, eles tendem a perder 3 elétrons para ficarem estáveis
Então, olha, o alumínio tem 3 elétrons, ele precisa ficar com 10, que o neônio é o seu gás nobre mais próximo, assim, ele tende a perder 3 elétrons. Agora, com os ametais, acontece o oposto. Então, para os ametais, vamos observar as colunas 14, 15, 16 e 17. E sempre também comparar os gases nobres. Então, o carbono, por exemplo, ele tem 6 elétrons. Como ele é considerado um ametal, ele precisa ganhar elétrons. Então, ele precisa ganhar 4 elétrons para ficar estável como neônio. O nitrogênio, seu gás nobre mais próximo, também é o neônio. Então, ele precisa ganhar 3 elétrons para ficar estável como neônio. Oxigênio tem 8 elétrons, precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável como neônio. Flúor 9 precisa ganhar 1 elétron para ficar estável como neônio. Isso vai acontecer com a maioria dos átomos nessa coluna. Então, todos os átomos que estão na família 14 vão tender a ganhar 4 elétrons. Na família 15, tendem a ganhar 3 elétrons. Na família 16, ganhar 2 elétrons. E na família 17, ganhar apenas 1 elétron. Agora, vamos tentar entender um pouquinho na prática como isso acontece, né? Então, o lítio, se a gente olhar na tabela periódica, ele está na família 1. Isso significa que ele tende a perder 1 elétron. Já o cloro está na família 17. Isso significa que ele tende a ganhar 1 elétron. Então, aqui estão as famílias, né? Então, lítio na família 1, perde 1 elétron, cloro na família 17, aqui na penúltima coluna da tabela periódica, tende a ganhar 1 elétron. Quando esses átomos se juntam, o lítio que quer perder elétron vai passar esse elétron que ele quer perder para o átomo de cloro. Quando o lítio passa esse elétron para o átomo de cloro, vamos pensar que o lítio antes tinha a mesma quantidade de partícula positiva e negativa. Quando ele perde um elétron que ele passa para o cloro, ele vai ficar mais carregado positivamente. E aí ele adquire uma carga positiva. Bom, é bem fácil a gente entender quando um átomo precisa ganhar um elétron e o outro átomo precisa perder exatamente um elétron. Vamos tentar entender como isso ocorre entre outros tipos de átomo. Então, por exemplo, o magnésio, ele está aqui na coluna 2, ou seja, ele pertence à segunda família. Isso significa que ele tende a perder 2 elétrons. Já o oxigênio, ele está na família 16. Isso significa que ele tende a ganhar 2 elétrons. Então, nesse momento, o que vai acontecer? O átomo de magnésio vai passar esses 2 elétrons que ele quer perder para o átomo de oxigênio. E assim, os átomos se ligam, eles se tornam mais estáveis. Esse menos 2, eu posso escrever dessa forma aqui. Então, aqueles 2 elétrons que foram ganhos pelo oxigênio, eu posso escrever 2 menos. E como o magnésio perdeu 2 elétrons, eu posso escrever aqui 2 mais, que foi a carga adquirida. Então, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Estou fazendo uma quantidade simbólica, né? São mais prótons e elétrons que o magnésio tem. Mas, quando ele perde 2 elétrons, ele fica com mais 2 cargas positivas do que ele tinha. Por isso que ele cria essa carga mais 2 aqui. Agora, vamos tentar pensar numa terceira situação aqui. Então, temos um átomo de magnésio, por exemplo, da família 2, que quer perder 2 elétrons. Como que ele vai fazer para se juntar com o átomo de cloro, que é da família 17, e só quer ganhar um elétron, né? Então, a gente vai entender isso aqui. Então, o cloro vai se aproximar do magnésio, porque ele quer ganhar um elétron. E o magnésio tem esse elétron para dar. Então, o magnésio vai dar um elétron para o cloro. Só que o magnésio ainda quer perder mais um elétron.
Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se juntar a algum outro átomo. Pode ser um outro átomo de cloro ou qualquer outro átomo que queira ganhar também um elétron. E aí ele vai passar esse outro elétron que ele ainda não deixou estável para o cloro. E assim o magnésio que perdeu 2 elétrons atinge carga 2+, e cada átomo de cloro atinge uma carga negativa. Então, aqui a gente pode perceber que não vai existir o composto MgCl, porque eu não tenho essa proporção entre átomos de magnésio e de cloro. O magnésio não ficaria estável nessa proporção. Então, o que a gente tem é o composto MgCl2, que é chamado de cloreto de magnésio. Então, isso acontece porque o magnésio precisa de 2 átomos de cloro para se tornar estável. Para finalizar, vamos ver o que aconteceria com um átomo de alumínio e um átomo de cloro. O átomo de alumínio é da família 13, então isso significa que ele tende a perder 3 elétrons. O cloro, como já vimos, é da família 17, significa que ele tende a ganhar um elétron. Quando o átomo de cloro se aproxima ao átomo de alumínio, o alumínio vai doar esse elétron para o cloro. Pronto, o cloro já ficou estável. Só que o alumínio não. O alumínio precisa doar 3 elétrons para ficar estável. Então, se ele for se ligar apenas a átomos de cloro, ele vai precisar doar elétrons para 3 átomos diferentes, formando assim o composto AlCl3. Deu para entender mais ou menos como funciona? Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais fácil, vou ensinar um macetezinho para vocês. Então, para a gente entender como que funciona, como que a gente chega na fórmula química dos compostos iônicos, vou pegar aqui um exemplo, tá? Então, vamos supor que a gente queira saber como que vai ficar a fórmula química de um composto formado por lítio, que está na família 1, e cloro, que está na família 17, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, anota aí, primeiro passo, você vai escrever a fórmula química do metal, sempre nessa ordem, e depois do meu A metal. Então, vou pegar aqui o que eu coloquei em rosa, escrever a fórmula química, o símbolo químico do lítio. Pronto. Depois do meu A metal. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou ver qual que é a tendência de cátion e ânion. Então, o lítio, por exemplo, ele tende a perder um elétron como ele está na família 1. Então, a tendência dele é se tornar o cátion Li1+. Já o cloro, como está na família 17, ele tende a ganhar um elétron. Ganhar um elétron vai ficar com uma carga negativa. Então, a carga dele é 1-. E aí, nota aqui, para a gente descobrir qual que vai ser a fórmula, basta a gente escorregar cada uma das cargas para o outro átomo. Então, a gente vai cruzar essas cargas. Então, a carga do lítio vai ficar do lado do cloro e a carga do cloro do lado do lítio. Notem aqui. E aqui o composto, ele é escrito como LiCl. Notem que na hora de eu escrever o composto, eu não considero a carga positiva ou negativa. O que eu quero saber é a proporção entre os átomos. Então, vamos aqui para outros exemplos. Vamos supor que eu queira saber como que vai ser a fórmula química entre o magnésio e o cloro. Bom, a gente sabe que o magnésio aqui pela tabela periódica, ele está na coluna 2, então ele pertence à família 2. A tendência dele é perder 2 elétrons. Se a tendência dele é perder 2 elétrons, a tendência dele é ficar com carga 2+. Já o cloro está na penúltima família, a família 17, ele tende a ganhar um elétron. Então, a valência dele, a carga dele vai ser 1-, ok? Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever primeiro o símbolo do meu metal, depois o símbolo do meu A metal. E aí, eu vou escrever a carga de cada um deles. Então, olha, para o magnésio, 2+, para o cloro, 1-. Fiz isso, vou escorregar.
carga do magnésio vai para o lado do cloro, carga do cloro para o lado do magnésio. Pronto. O composto formado por átomos de cloro e de magnésio é o MgCl2. Agora, anota esse exemplo, né? A gente tem o magnésio, que está na família 2. Então, por ele ser metal, ele tende a doar elétrons. Se ele está na família 2, a carga dele vai ser 2+. Já o oxigênio está na família 16. Ele tende a ganhar 2 elétrons. Então, a carga dele vai ser 2-. Sabendo disso, eu vou escrever a fórmula do metal, colocar as cargas e cruzar. Então, vamos lá. Metal, magnésio, a metal, oxigênio. Cargas dele, carga do magnésio, 2+, carga do oxigênio, 2-. E aí, eu vou cruzar as cargas. Aqui ficou Mg2O2. Mas notem que a proporção é 2:2, que eu poderia também escrever como 1:1. Então, quando a carga é igual, aqui vai uma regra, quando a carga é a mesma, 2:2, 3:3, independente, quando o valor numérico é igual à carga para o metal e para o ametal, eu posso cortar essa carga. E aí, a fórmula do meu composto vai ficar MgO. Se a gente pensa lá nos exemplos anteriores que eu dei, o magnésio transferia direto 2 elétrons para o oxigênio. Então, eu preciso de um único átomo de magnésio para um único átomo de oxigênio. Então, essa é a proporção certa do composto iônico. E agora, para finalizar, vamos descobrir a fórmula química de um composto formado por alumínio e cloro. Nota que o alumínio está na família 13, então isso significa que ele tende a doar 3 elétrons. E o cloro está na família 17, então ele tende a ganhar 1 elétron. Beleza, vamos escrever aqui. Então, primeiro o símbolo do metal, Al, depois o símbolo do ametal, Cl. Vamos colocar as cargas dele. Então, Al, como está na família 13, a carga é 3+, e Cl, como está na família 17, a carga é 1-. Coloquei os símbolos, coloquei as cargas, vou cruzar as cargas. Então, agora ficou AlCl3. Bom, por hoje é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos na Blackboard. Um beijo, até o próximo vídeo.